Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Os pobres de espíritos. O significado: reconhecer total dependência de Deus. Sabe que precisa demais de Deus. Quando uma pessoa ela sente, ela reconhece que Deus é grande demais e que Ele nos criou para que sejamos dependentes dEle. Ela tem um espírito que agrada a Deus, porque é um espírito quebrantado, não é um espírito que a pessoa se sente, eu posso fazer tudo sozinho. Ele não procura a Deus, ele acha que ele é autossuficiente e para ele acabou. Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Porque para viver com Deus tem que ter respeito, admiração, tem que ter gratidão, tem que ter um espírito que reconheça que é o nosso Criador e ser uma pessoa boa de coração. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus disse que aqueles que choram são bem-aventurados e serão consolados. O consolo de Deus é o Espírito Santo de Deus quem consola. É Ele quem consola aqueles que choram. Quando uma pessoa ela está chorando e ela mostra para Deus onde está a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, ela apresenta para Deus e o Espírito Santo de Deus ele vai em consolo. Peça ao Senhor, se você está ouvindo esta oração, se tem alguém ouvindo esta oração e está se sentindo triste, chorando, angustiado, não se sinta sozinho. Você vai ter o maior consolo que é do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nunca vai te abandonar. E Ele vai te confortar, Ele vai confortar o teu coração e vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Depois as pessoas vão olhar para você e vai dizer: como você é forte. Nossa, eu não imaginava que você passando por essa situação, você fosse tão forte. O Espírito Santo de Deus te console, que Ele fique do teu lado. Que Ele abra teus olhos espirituais e que você veja que não está sozinha. Sinta-se amparado, amparada pelo Espírito Santo. Ele é o consolador, Ele é o ajudador. Ele não vai te desamparar. E Ele vai te dar aquilo que o mundo e que ninguém pode te dar. É conforto no Espírito. Seja consolado. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Que o Espírito Santo toque em você e que te console. E que te mostre que você está bem guardado, bem guardada. Que você está cercado pelo amor do Senhor. Você não está sozinho. É muito bom contar com o Espírito Santo. Ele cuida em todas as áreas das nossas vidas.
Quando uma pessoa chora e pede do fundo da alma, do fundo do coração, aquilo que ela está precisando, e o mais importante é você pedir o consolo do Espírito Santo, e Ele vai te consolar. E você vai ter uma vida renovada, porque eu peço a Deus, eu intercedo agora por você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te console, que Ele renove a tua alegria, que Ele te conceda a paz que excede todo o entendimento, e que você olhe no espelho e olhe com gratidão a Deus pela pessoa que você é. É bom ser bom. Às vezes a pessoa é magoada, fica angustiada, decepcionada, não estava esperando algumas situações e de repente ela se depara e aquilo parece que desmorona tudo. Parece que não tem mais como reverter a situação, não tem mais como ela ter uma vida normal. E como as pessoas falam, quando uma pessoa está deprimida, ela vê tudo cinza, ela não vê alegria na vida dela. Que o Espírito Santo, Ele traga de volta as cores, a cor azul do céu, o céu de brigadeiro, brilhe dentro de você. Seja luz, o Espírito Santo de Deus entre dentro do teu espírito. Faça a tua vontade, Pai. Toca com teu amor e poder. Traz a alegria de volta para todos aqueles que choram. Consola, Pai, em nome de Jesus. Não deixa teus filhos sozinhos, sozinhas, se sentindo vazio. Preenche todo o vazio, Pai, na alma, na mente, no coração. Afasta toda a tristeza. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Pai, nos protege, Deus. Nos protege de todas as ciladas. Nos livra de todas as surpresas ruins, Pai. Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma vida normal e de repente acontece algo que ela não esperava e ela fala: estava tudo bem, por que isso agora? Aí fica pensando que é o fim, que acabou tudo. O Senhor está te consolando, o Espírito Santo de Deus não vai te abandonar, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor envie anjos poderosos e coloque ao teu redor, ao redor da tua família, ao meu redor, ao redor da minha família, nos proteja e nos livre de todas as ciladas do inimigo, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus console, conforte o seu coração, seja qualquer o problema, seja qualquer a situação, aquele que se encontra neste momento chorando, sinta o afago do Espírito Santo, sinta a paz que excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Vem Consolador, consola todo aquele que chora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade é uma pessoa que ela é simples, ela tem um bom coração, ela é modéstia, ela tem uma naturalidade, ela é singela. Uma pessoa simples, ela pode morar numa mansão, ela tem um bom coração, ela vive na simplicidade, ela não se sente melhor nem pior do que ninguém, ela se sente igual às pessoas e ela tem prazer em conversar. Uma pessoa simples, ela entra em qualquer lugar, ela se dá bem em qualquer situação. Ela pode ser uma pessoa também que ela não tenha condições financeiras, mas ela se sente feliz com ela mesma. Ela é uma pessoa simples e é de dentro para fora. A melhor riqueza nossa está dentro de nós, é o nosso coração que Deus quer. A maior riqueza deste mundo é ter um coração bom, é trabalhar cada dia em nossa terra. A nossa terra é o nosso coração, é o melhor. Você cuidar bem do seu coração, pedir a Deus todos os dias para que a mágoa não te entristeça, pedir a Deus em nome do Senhor Jesus para que tire toda a sujeira, porque no dia a dia, às vezes a gente se depara com coisas que
que pessoas que às vezes você ama tanto e de repente você fala, como pode fazer isso? Ou às vezes uma pessoa, uma amiga, um amigo que você confiava tanto e entristece o seu coração. Mas não deixe que isso deixe você triste, que deixe você amargurado, angustiado e sem vontade de acreditar de novo na vida, nas pessoas. Tenha um coração bom, trabalhe dentro de você, olhe para dentro de você e vamos pedir ao Senhor, porque Ele ama toda a simplicidade. Seja simples, não complique a vida. Seja uma pessoa grata, feliz, com a gratidão, mesmo às vezes em uma decepção, mas sempre tem outro lado da vida que é bom. Quando Deus te mostra, às vezes a pessoa pede tanto para ver uma coisa, quando Deus mostra, mesmo com a decepção, mas você não continua enganado, enganada. Então vamos orar a Deus e pedir a Deus que cure todas as feridas e que teu coração continue limpo, continua sendo uma pessoa simples. Deus não habita na arrogância. Ele ama a simplicidade do coração. Não tem nada a ver com a roupa, com o carro, com a casa. É o coração. Tem pessoas que elas têm tanto dinheiro, elas têm tantas condições financeiras, elas são milionárias, mas elas são simples. Elas não são arrogantes. E tem pessoas que não têm condições financeiras e qualquer coisinha que consegue, ela já faz tudo para se vingar dos outros, para maltratar os outros. Assim como também tem pessoas que também não têm condições financeiras, mas tem um coração tão gigante que ela tira leite de pedra, água de pedra, ela faz jorrar rios de água na vida das pessoas, porque ela se doa à obra de Deus e ela faz trabalho social, ela se vira, ela pede ajuda para quantas ONGs, quantas pessoas fazem projetos sociais e são pessoas que abrem as suas casas para fazer um projeto social para crianças, para mulheres, para homens, e dali ela chama professores e começa uma coisa pequenininha, ajudando uma família, depois vem mais uma, quando pensa que não, ela está fazendo uma coisa gigante e ela nem tem condições financeiras, mas Deus dá obra pelo coração. Deus sabe do coração das pessoas. Ele sabe o que é verdadeiro, o que é puro, o que é simples, o que é bom, o que agrada a Deus. Não fica pequeno. Aquele coração que agrada a Deus, Deus entrega grandes obras. E é isso que você tem que fazer. Agrada a Deus. Não se incomode. Vamos encontrar pessoas em nossos caminhos, mas não vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Continue sendo simples. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Todos aqueles que são injustiçados, eles não devem querer vingança. Entrega nas mãos de Deus, ore a Deus e fale: Senhor, o Senhor que é justo juiz, que vê todas as coisas que não vemos do outro lado das nossas paredes, coisas que não vemos, que falam, que fazem contra as nossas vidas. Senhor, aquilo que foi de injustiça contra as nossas vidas, faz justiça, Senhor. Eu te entrego essa injustiça em tuas mãos e descansa em paz. Não queira a vingança, porque a vingança não é de Deus. A justiça, sim. E a justiça, ela é feita quando você entrega para Deus fazer. Não se faz justiça com as próprias mãos e nem vai se vingar. No momento que José teve no Egito e ele podia se vingar dos irmãos, o que é que ele fez? Ele abraçou os irmãos. Ele usou o que Deus deu para ele para abençoar todos aqueles que fizeram aquele mal com José. Porque José entendeu
que aquilo tinha que acontecer com José para José mudar a vida de milhares de pessoas. Então, é pelo coração. José foi escolhido por Deus pelo coração. Continua cuidando do teu coração. Bem-aventurados aqueles que são mansos e humildes. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdão. Ai, perdão. Me entalei, perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Neemias foi copeiro do rei persa Artaxerxes. Ele era copeiro do rei e depois ele foi o governador de Jerusalém. Ele foi responsável por construir os muros da cidade. Neemias, ele teve misericórdia do povo. Quando ele soube que os muros e os portões de Jerusalém tinham sido tinham sido queimados, ele orou a Deus. Ele pediu a Deus para que o rei deixasse ele ir até Jerusalém. E ele foi. Depois que ele orou, ele não foi diretamente falar com o rei. Ele orou a Deus e ele pediu para Deus que tocasse no coração do rei, porque ele teve misericórdia daquele povo e ele queria fazer alguma coisa para ajudar o povo dele. Quando o rei viu a tristeza no olhar de Neemias, o rei já tinha sido tocado pelo amor do Senhor, pela oração de Neemias, e Neemias conseguiu tudo o que precisava para aquela grande obra que o Senhor entregou nas mãos de Neemias. E Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. De copeiro, ele passou a ser governador. E por que ele foi? Um homem justo, um homem honesto, bom, e ele teve misericórdia daquele povo. E você já pensou? Quem diria que um copeiro iria conseguir tudo que ele conseguiu de material com o rei e ainda sair, deixar o trabalho dele e ir para Jerusalém e reconstruir aqueles muros? Olha só, quando uma pessoa ela tem misericórdia do outro, ela se compadece da dor do outro, ela vai fazer algo por aquela pessoa ou por aquelas pessoas. E quando ela ora primeiro a Deus, porque tudo que vamos fazer precisamos orar a Deus, porque quando você pede a bênção do Senhor, quando nós pedimos a ajuda do Senhor, estamos entregando nas mãos dele e pedindo, seja feita a tua vontade, Pai, que ela é perfeita e agradável, em nome do Senhor Jesus. Ele vê o desejo do teu coração, um desejo sincero, e Neemias não foi pedir para ele, Neemias foi pedir para ajudar o povo dele. Olha só o que aconteceu. Neemias de copeiro passou a ser governador, igual a José. Quando uma pessoa ela tem misericórdia, ela tem dó das outras, ela tem pena, compaixão, clemência da vida dos outros, e ela tem uma atitude de pedir, de interceder. Os intercessores em oração, eles são bênçãos de Deus, são instrumentos na mão do Senhor, porque uma pessoa deixar de orar por si e vai pedir para os outros, grandes bênçãos ela vai receber. Então é assim,
Quando você pede e faz algo, pede para Deus e faz algo para os outros, você recebe grandes bênçãos de volta. É muito bom servir a Deus. Quando você está fazendo algo por alguém, você está servindo a Deus. Você, mesmo que você fale, mas eu não estou fazendo porque eu quero algo em troca. Mas esse é o certo. Por isso que Deus entrega grandes obras nas mãos daqueles que vai fazer por amor, não por interesse. Tem os interessados. Se interesse para ajudar o outro, se interesse para orar pelos outros. Você vai ver a diferença, a grandiosidade de tudo que vem para a tua vida. Cuida do teu coração, que é a melhor coisa que Deus quer. É o que Deus quer da gente, é o nosso coração. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Todo aquele que quando vê alguém bravo, chateado, nervoso, angustiado, ele tem como ele dar boas palavras para aquela pessoa. Quando vemos uma pessoa que está querendo brigar com outra, está nervoso, seja você o pacificador. Seja você aquele que vai e fala, dá palavras boas e fala, pede para que aquela pessoa respire, espere aquele momento passar, para que depois, para ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer fazer. Porque às vezes na hora da raiva, muitas pessoas fazem coisas que não deveriam, porque também quando chegam outros e falam, se fosse eu não ia aguentar isso. Eu ia partir para cima, eu ia fazer acontecer. Não deixe que isso aconteça. E se você ouvir um conselho assim, afaste-se, porque ninguém pode fazer isso com os outros. Devemos ser pacificadores, somos filhos de Deus. Os que gostam de contendas, de briga e querem ver o fim de amizades, de vizinhos. Às vezes os vizinhos estão com um problema pequeno e os outros ainda ficam colocando, como se diz no dia a dia, colocando lenha na fogueira. Mas só que sempre tem aqueles filhos de Deus, aquele filho de Deus, aquela filha de Deus que chega e fala, não pense nisso, não faça isso, isso vai passar. Somos vizinhos, vamos acalmar, depois tudo dá certo e começa a conversar. Assim mesmo em casamentos, pessoas que às vezes por coisas tão pequenas vão juntando aquelas coisas pequenininhas uma atrás da outra e na hora de uma discussão, se não tiver cuidado, destrói um casamento. E não são casamentos violentos, aquela coisa de violência doméstica, que isso não é inaceitável. Ninguém deveria passar por isso. Mas eu estou falando de problemas pequenininhos, que às vezes vão crescendo e de repente em uma discussão forte, aí um quer falar mais do que o outro, aí se torna uma coisa horrível. As palavras que não deveriam falar, falam, machucam, porque depois das palavras faladas elas não voltam. Então, se você precisar de um conselho, cuidado onde você vai se aconselhar. Cuidado, porque às vezes uma família só precisa de um bom conselho, só precisa que passe aquele momento difícil, aquele momento de discussão, aquele momento terrível, que quando passa tudo e acalma. Mas se tiver pessoas do lado do homem, ou do lado da mulher, ou do lado dos dois, falando coisas que não deve, às vezes acontece até separação. E depois não volta, às vezes nem volta mais, porque cada um vai para o seu lado, fica um lado sofrendo, querendo a sua parte de volta, querendo o seu esposo ou sua esposa de volta. Quantas esposas não largam o seu lar por falta de sabedoria e depois se arrependem? Então,
vamos saber aconselhar. Use a mansidão, use bem-aventurados pacificadores, seja da paz, busque a paz, seja constante em buscar a paz, corra atrás da paz. Fala, paz, eu não fico sem você. Segure a paz de qualquer jeito. Feche a boca, abra a sua boca para abençoar. Peça a Deus, ore a Deus. Vamos falar palavras boas. Vamos falar palavras de bênçãos. Estamos em um novo ano e todo o início do ano, o que é que acontece? Reflexões, esperanças. E tem pessoas que jogam um balde de água fria literalmente nas outras e tira toda a paz. Vamos orar, pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que entre com teu amor e poder em nossos lares, Pai, em nossas vidas, nos casamentos, paz nas famílias, Senhor, paz para as crianças, para os jovens, paz nas escolas. Temos que orar muito pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pessoas injustiçadas não é brincadeira, mas entrega tudo nas mãos de Deus, ora a Deus, porque Deus é o Deus justo, é o justo juiz. Ele não vai abandonar a tua causa e você vai obter a vitória. Não desista do que é certo, do que é justo. Não desista. Se pegue com Deus. Em nome de Jesus, você vai receber a sua vitória. Passe o tempo que passar, mas nós te pedimos, Pai, vem em socorro, entra com providência em causas na justiça, Pai, e traz a vitória para todo aquele que precisa da justiça, Pai, da tua justiça, do teu amor e do teu socorro, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Todo aquele que faz a obra do Senhor e que é perseguido, ele não deve parar. Não pare, não fique com medo, não se desespere. Às vezes uma pessoa faz a obra do Senhor e ela é obrigada a parar por causa de fofocas, de coisas que ela não merece. E às vezes são pessoas que lutam por lugares, que quer o lugar da outra. Às vezes em igrejas, não são todas as igrejas, não são todos os lugares, graças a Deus, mas às vezes tem perseguição na vida de uma pessoa, porque ela é uma pessoa boa, ela faz a parte dela certa. Então regozije-se no Senhor. Se você é perseguido por fazer a obra de Deus, ou às vezes é uma pessoa que ela faz a obra e o cônjuge, seja o esposo, a esposa não aceita e ela é obrigada, ele fica obrigando ela a parar, senão vai se separar. Agradeça a Deus, não larga a tua obra, não larga o Senhor, porque o Senhor não vai te largar. Ora para que o teu cônjuge aceite esse trabalho, aceite a tua missão. É uma missão, temos propósitos, não podemos parar. Vamos orar para todo aquele que não tem entendimento, que aceite e ajude também você na obra do Senhor. Fala para ele, fala para ela que a obra do Senhor, ele também ou ela é bem-vindo para ajudar. Todos nós podemos ajudar dentro ou fora da igreja, fazendo a obra do Senhor. Se aparecerem as calúnias, a língua maldosa ou as línguas maldosas, Deus cuida. Não para escutar, não te sente menos, porque se Deus te chamou, Deus capacita. Eu creio em nome de Jesus que bem-aventurado é todo aquele que espera em Deus, confia em Deus,
Trabalha seu coração, porque o nosso coração é igual a uma terra que tem que ser regada. Quando planta a semente, nós temos que regar ele todos os dias. Regue o seu coração, que a maior riqueza que você tem é o amor pelo Senhor. Regue todos os dias com as orações, com a palavra do Senhor. Não deixe de escutar as orações. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão dos nossos pecados. Vem, Senhor, em socorro, Espírito Santo de Deus, de todo aquele que está sendo injustiçado, de todo aquele que espera a tua resposta. Bem-aventurados os que esperam no Senhor, porque eles vão obter a resposta, eles não vão ficar sem resposta. Pai, em nome de Jesus, cura os doentes. Pai, eu estou te pedindo, eu estou intercedendo pelo teu povo, Pai, por todo aquele que está esperando, Pai, em ti, por todo aquele que está ouvindo a tua palavra, que haja renovo. Toca com teu poder, Espírito Santo, dai alegria para o teu povo, dai esperança, abre portas certas, fecha portas erradas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, toda verdade que acreditarmos que é verdade, que não for verdade, nos mostre a verdade, em nome do Senhor Jesus. E depois que a verdade aparecer, Pai, nos fortalece, porque tem verdades que quando aparece, não é aquilo que gostaríamos de ver ou ouvir, mas que o Senhor conforte, console e dê a força do Espírito Santo, o consolo e a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que foi injustiçado, enganado, que o Senhor entre com poder. Envia teus anjos fortes, Pai, e luta as nossas batalhas. Te entregamos todas, porque sabemos que o Senhor não perde nenhuma batalha. Vem, Pai, em socorro dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, esse nome poderoso sobre todo nome. Abençoa o teu canal, Senhor. Traz mais inscritos, traz pessoas, Pai. Leva estas orações aonde os teus filhos precisar, Pai, em nome do Senhor Jesus. No norte, sul, leste e oeste do planeta, Pai. Todo aquele que precisa ouvir a tua palavra de renovo, que esta oração chegue até ele, Pai. Faz a tua vontade. Cura, liberta, salva, dá renovo, alegrias, esperanças, milagres, Pai. Faz um milagre, Pai, na vida daquele que espera. O Senhor que já fez tantos milagres na minha vida, opera milagres na vida de todo aquele que está precisando de um milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa oração e os pedidos dos teus filhos, Pai, ao Espírito Santo de Deus, e Ele te leva, Pai, em nome do Senhor Jesus, e aguardamos a resposta. Tudo para a tua glória, Senhor. Tudo por Ele, para Ele e com Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém.